Vamos falar agora a respeito da derrubada de veto da Prefeitura de Teresina, que fez com que a tensão, clima de tensão, lá na Comissão de Legislação e Justiça aumentasse. E eu estou falando, Paula, da comissão mais importante da Câmara de Vereadores. É a Comissão de Legislação e Justiça. É o que a CCJ é para a Câmara dos Deputados e para a Assembleia Legislativa. É a comissão que reúne o maior número de matérias e, portanto, é a mais cobiçada na participação dos partidos. E lá houve uma derrubada de veto. Olha, Joelson, a gente acompanha hoje essa situação que aconteceu na Câmara. O vereador Evandro Ide protocolou um projeto e esse projeto diz o seguinte: ele proíbe escolas privadas, escolas particulares aqui de Teresina de cobrarem a mais para receberem nas suas unidades, para trabalharem com crianças deficientes. Vocês concordam que é um projeto simpático, não é? Sim. De fácil aprovação. Ele foi aprovado lá na Câmara Municipal, passou pela Comissão de Justiça, pelo plenário, para as outras comissões também, como a de Educação. Mas hoje a Prefeitura enviou um veto a esse projeto à Câmara Municipal sobre o argumento de que o município ele não pode legislar sobre esse tipo de proibição. Certo. E a vereadora Graça Amorim, que faz um trabalho de líder interina ali junto com o vereador Antônio José Lira, fez uma crítica ao trabalho dos vereadores que integram a Comissão de Legislação e Justiça, dizendo a seguinte frase: de que a Prefeitura não é contrária a esse tipo de atitude, esse tipo de lei que promove, inclusive, a inclusão de pessoas, mas que tem que vetar devido à questão de lei mesmo, de ser convergente com a Constituição. E ela disse que a Prefeitura tem feito isso, e a gente observa mesmo bastante vetos chegando à Prefeitura, porque os vereadores do plenário, nas comissões também, têm votado mais com o coração do que, de fato, observando a Constituição do nosso país. E aí, essa declaração parece ter incomodado o presidente da Comissão de Legislação e Justiça, Venâncio Cardoso, que gerou um certo embate ali entre eles dois. Tá bom, vamos então acompanhar primeiro a declaração em torno desse veto que Paula Sampaio apurou e trouxe para nós. É um projeto mais inclusivo, é um projeto que tira qualquer possibilidade de discriminação. Então a gente se surpreendeu com o veto do prefeito, mas graças a Deus, com o apoio dos nossos colegas, nós conseguimos derrubar esse veto e agora vai para a sanção. E o que de fato o veto alegava? Que era inconstitucional, que a Câmara não pode legislar sobre? O veto alegava ser inconstitucional quando nós tivemos um parecer da Comissão de Legislação e Justiça favorável, parecer procedente, a assessoria jurídica da Casa com parecer procedente, favorável, a Constituição Federal nos dando respaldo quando diz que é competência dos municípios, dos estados e da União tratar sobre temas referentes à deficiência, a questões de deficiência, políticas públicas de questões de deficiência. Então a gente não entendeu o porquê do veto, mas graças a Deus, matéria superada já foi aprovada. Debates na Câmara dos Vereadores, em torno dessa derrubada de veto e o assunto e a imagem que gerou maior repercussão, a discussão após essa derrubada de veto envolvendo o Venâncio Carvalho e Graça Amorim, uma espécie de integrante da equipe de liderança do prefeito na Câmara. Vamos ver. Senhor presidente, nós temos visto nesta casa que a constitucionalidade de muitos projetos aqui que têm passado e têm obrigado a Prefeitura a vetar é exatamente porque nós estamos votando mais com o coração do que mesmo cumprindo a nossa Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna. E ela veta terminantemente, nós não temos a competência para esse mistério. Todos conhecem a minha posição aqui, e eu, com certeza, se estivesse aqui à época e fizesse parte da Comissão de Legislação e Justiça lá, meu voto seria pela não tramitação da matéria. Na Comissão de Legislação e Justiça, nós temos um parecer técnico, feito por pessoas concursadas aqui da Casa. Pareceres técnicos feitos por pessoas concursadas da Casa. Esse parecer técnico, ele explana a posição da Casa, que pode ser seguida ou não pelos vereadores. Neste caso, em particular, o parecer técnico foi favorável ao projeto e, por unanimidade, os vereadores seguiram o parecer técnico da Casa. Concordo de Vossa Excelência achar que alguém pode decidir aqui pelo coração na comissão.
Até entendo, aceito Vossa Excelência dizer que os vereadores da comissão podem ter votado pelo coração, mas dizer que a equipe técnica da casa, composta pelos analistas da casa, estão votando pelo coração, eu tenho total certeza que Vossa Excelência está equivocada. Livaldo Barbosa, não perderam a elegância, não perderam o decoro, discordaram de maneira, como acredito até, deve ser a Câmara de Vereadores, né? É verdade, exatamente, foi um debate de nível, houve a discordância clara, mesmo com a matéria já em fase final de tramitação, ou seja, análise de veto, e o veto foi derrubado e a matéria seguiu agora para a sanção do prefeito, doutor Pessoa, em relação a essa matéria que gerou essa polêmica agora, na parte final, já depois de aprovada, né? Mas ainda bem que o nível foi mantido de forma adequada. Paula? A gente viu até um certo movimento ali na hora da votação. O veto foi derrubado, inclusive, com mais de 16 votos. A gente viu também alguns membros mais fiéis ali à base do prefeito doutor Pessoa. Não votaram nem a favor e nem contra, Joelson, se abstiveram, porque realmente é um tema que vai até ali para o debate da advocacia. Tanto a vereadora Graça quanto o Venâncio são membros da advocacia, advogados, e também porque é um tema muito sensível, né? Essa questão de escolas cobrarem a mais ou não para atender crianças que são deficientes, e hoje a gente vê esse debate de forma bastante intensa ali na Câmara Municipal. Então, o registro disso que reflete, tem até um reflexozinho político também, né, dessa fidelidade dos membros da base do prefeito doutor Pessoa. Sávia, momentos assim como esse que a gente está vivendo agora, em que se está fazendo reforma administrativa com traços políticos, né, como você costuma analisar, a gente sempre olha para qualquer polêmica dentro do parlamento tentando contar placares e ver como é que está o desempenho do Poder Executivo e seus aliados na Câmara. Esse debate serviu para isso hoje, né? A Paula registrou. Integrantes da base do prefeito tentaram meio que muretar, né? Subir no muro ali nesse momento de divisão em torno desse veto lá na Câmara de Vereadores. É sempre muito delicado, Joelson, distinguir o mérito das questões que estão sendo discutidas e o posicionamento da relação entre Executivo e Câmara, né? Porque se você é da base do prefeito, você tem ali um compromisso de seguir aquela orientação. No entanto, você também tem um compromisso com os seus eleitores, com os segmentos da população que você representa e com a sua consciência. É isso que a gente espera que os nossos parlamentares façam, né? Então, muitas vezes, há um conflito, há um ponto de divergência entre uma coisa e outra e, acima de tudo, a relação com a opinião pública, né? Porque, às vezes, você vai seguir ali uma linha, a opinião pública pensa diferente, vai fazer uma crítica e é o vereador que vai ter que arcar ali nas comunidades e nas redes sociais, que hoje são as grandes arenas de pressão, e os vereadores são muito sensíveis a essa pressão, eu sei disso, eles acompanham os comentários, as mensagens, o que as pessoas estão falando, então é uma situação delicada, e a gente vai ver isso escalando no decorrer dos meses, porque campanha se aproximando, mais pauta polêmica chegando, e os parlamentares precisando se equilibrar. Agora, é o trabalho deles, eles passaram aí uma eleição toda buscando estar nesse lugar. Não tem bônus sem ônus e vice-versa, faz parte. O palco tem que se submeter ao espetáculo, não é verdade? Sabe? Boa observação. Agora, sabe, falando agora do palco em Brasília, havia uma expectativa de que a CPI das fake news pudesse ser votada agora, nessa semana. Não vai acontecer. Ou que houvesse uma discussão mais aprofundada sobre as questões fiscais apresentadas pelo governo. Também não. Isso dá um tempo para o presidente Lula fazer a avaliação já a partir do olhar do time político dele na Câmara de Vereadores? Olha, Jorge, eu estou aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados, vocês devem estar vendo o movimento, tem um movimento mais tímido, né? Eu estava até acompanhando mais cedo as comissões, o que é que tinha de reunião, tudo marcado para depois de 3, 4 horas da tarde, né? Então, os parlamentares chegam em Brasília no final da tarde de terça, ficam até quarta, no máximo quinta de manhã. E essa semana, menos ainda. Por quê? Porque Arthur Lira está em Nova York, naquela reunião do LIDE, né, lideranças que discutem política, negócios. Ele, portanto, não vai conseguir comandar de lá, não é possível, não é viável,
essas articulações para formar a CPMI do 8 de janeiro. Nenhum partido ainda indicou os nomes, a gente estava naquela expectativa, quem vai para a CPMI, e parece que está em compasso de espera. Isso dá tempo para o governo Lula colocar um freio de arrumação, o que é necessário, super necessário depois da derrota no marco do saneamento, da CPMI, da lei, né, do PL das fake news, tudo isso o governo Lula precisa aproveitar justamente para chamar os líderes, chamar os ministros que são indicados por partidos como, por exemplo, União Brasil, MDB, PSD, para tentar entender o que é que aconteceu. Eu falei hoje de manhã na rádio para o Bartolomeu, e completo aqui, que no primeiro mandato o presidente Lula recebia os deputados federais, fazia agenda com os deputados. E agora, nesse terceiro mandato, ele tem feito muitas viagens internacionais, tudo bem, reposicionando o Brasil num contexto global, mas precisa voltar a receber os parlamentares, porque as queixas se avolumam de emendas e demandas e nomeações, e sem isso a agenda não anda aqui em Brasília. Eu soube até que o ministro Padilha estava sob análise, hein, sabe? Diante dessa dificuldade de articulação. Ele está sob análise, né? O presidente Lula deu um puxão de orelha na semana passada nele em público, quando fez aquela reunião para oficializar, né, a abertura do Conselhão, aquele conselho para discutir políticas públicas e sustentáveis para o Brasil, com personalidades, empresários. E aí ele falou, olha, o Padilha foi ótimo para organizar o Conselhão, ele tem que ser tão bom tanto para poder organizar a nossa base e aprovar os projetos em Brasília. Então, não deixa de ser aí um puxão de orelha. Agora, quando a gente fala de política local, por exemplo, de Teresina, do Piauí, a gente pode linkar perfeitamente com Brasília. O que eu consigo observar, Joelson, é que é a mesma coisa, só que é num nível macro. Aqui em Brasília é macro, né? Envolve questões maiores, mas não deixa de ser a mesma dinâmica. Então, quando você entende o mecanismo, é fácil você, de certa forma, fazer o que a gente faz, que é a análise de conjuntura, de cenários, explicar um pouco das engrenagens que rodam a respeito desses assuntos. Então, assim, o Padilha, que é o ministro das Relações Institucionais, ele tem o poder de cumprir, de entregar essas emendas, esses cargos? Ele está tendo realmente essas condições? Da mesma forma, a gente pode perguntar sobre o secretário municipal de governo ou estadual, enfim, se existem condições para que eles entreguem aquilo que é cobrado pelo parlamento. Essa relação parlamento-executivo nunca vai ser como era no passado. Não adianta pensar numa base que era formada na época do governo Lula I, de entrega de ministérios, em troca entregam votos. Isso não vai mais acontecer. O Brasil mudou, tem muitos partidos médios, tem partidos com bancadas de 30, de 20, não tem mais um grande partido no Brasil, um partido âncora central, tirando o PT, que mesmo assim diminuiu a bancada. Então, é uma situação muito complexa e a configuração de se organizar uma base também é muito difícil.